Boa tarde, mais uma vez. Hoje estamos aqui com o Luís Pinto, CEO da eOnline. Luís, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e fazer parte desta pequena conversa. Antes de mais, e sem demoras, pergunto ao Luís como é que tem sido esta nova situação na eOnline. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e agradeço mesmo. E acho que para nós de online, para nós mordomos, acima de tudo foi quase que um reaprender muitas das coisas. Ou seja, primeiro de tudo ficámos assustados com a situação, como entenderão, como toda a gente terá ficado. Contudo, o nosso negócio não morreu e até lhe diria que não abrandou. Seria se calhar perverso dizer que acelerou ou não acelerou, mas em algumas situações até acelerou. Isso terá muito a ver com as pessoas que estão a seguir a nós em termos de negócio, em termos de trabalho, que são os eletricistas, que são os instaladores, de alguma forma sentiram que estavam mais disponíveis para. Em que é que nós reaprendemos a nossa forma de trabalhar? Começámos a fazer formações não presenciais, e sim conforme estamos a fazer aqui, que de alguma forma eram extremamente menos rentáveis, porque temos que falar com menos pessoas ao mesmo tempo, não é? Porque o simples facto das tecnologias permitirem mais distrações e não tanta, sei lá, tanta presença ou tanta exigência à presença como acontecerá com uma reunião presencial, e perdeu-se também aqui um bocado o sabor de tocar nas coisas, o sabor de perceber que isto é assim ou que é assado, e quando se fala de tecnologia é muito importante que isto esteja que exista essa presença, esse tocar, esse quer ser eu a ligar, quer ser eu a programar essa coisa. Isso realmente foi uma das grandes dificuldades. Depois, também nasceu uma coisa gira, que foi nós metermos-nos um bocado numa missão quase que obrigatória em termos de Covid-19, em termos de combate ao Covid-19, em que nos colocámos a desenvolver alguns projetos, porque tínhamos o know-how, porque tínhamos não a disponibilidade, nem financeira, nem de tempo, mas porque sentimos que havia aqui bastante responsabilidade da nossa parte, porque sabemos muito sobre a tecnologia e poderíamos fazer algo de giro e interessante para combater o Covid e outras pandemias futuras. E esta fase em que... Mas sentiu diferença da fase em que estivemos completamente confinados para a fase em que se alterou e depois saímos do confinamento das nossas casas, ou isso para a empresa e para o Luís não houve grande diferença? Para a empresa não houve sinceramente grande diferença. Nós agora demos o salto recentemente para... não sei se será a nossa desconfinação, será a desconfinação dos nossos clientes. Ou seja, vamos a recebê-los, vamos agora entrar recentemente num segundo momento de formação presencial, e muito sinceramente é essa a única diferença em relação ao comportamento da empresa. Em termos de trabalho, em termos de atendimento, a nossa empresa não tem propriamente um atendimento a clientes finais. Ou seja, nós trabalhamos muito para uma massa bastante restrita, que são os técnicos, para quem nós distribuímos, para quem nós vendemos os produtos que desenvolvemos. Como não recebemos clientes finais, como acontece, por exemplo, com um cabeleireiro, por exemplo, não houve propriamente nem uma necessidade de fecho, não houve absolutamente nada. Houve sim um adaptar da forma como nós passávamos a informação e a formação técnica aos nossos produtos. Eu, sinceramente, atrevo mesmo a dizer que nós não sofremos minimamente a pandemia. Adaptámos-nos sim, sem dúvida nenhuma que nos adaptámos. As nossas pessoas começaram a trabalhar mais afastadas umas das outras, as pessoas sentiam-se mais responsáveis, mais preocupadas, mas não houve propriamente uma alteração assim tão vivida. Luís, há pouco falava de novos produtos e novas ideias de ultrapassar esta fase e com o Covid. Pode-nos decifrar alguma? Ora bem, nós metemos-nos aqui numa ideia gira em que começámos a perceber que o Covid era um montão de injustiças, e o Covid acaba por ser um montão de injustiças porque nenhum de nós os três temos culpa do Covid e sofremos o Covid. Isso é uma coisa que indiscutivelmente aconteceu, acontecerá com
com estes 10 milhões de portugueses, com esta gente toda, ok? Aquilo que nós sempre sentimos é que nós sempre fomos muito reféns daquilo aquilo que se passa na China. E nós, como desenvolvemos muita eletrónica, de alguma forma ainda somos mais reféns disso. O que nos acontece constantemente é que estamos nós a desenvolver tecnologia e de repente aparece alguém como falar assim de lado, a dizer que há um produto chinês que... E depois, quando vamos avaliar o produto, quando vamos avaliar as qualidades, os critérios e tudo mais, lá estamos nós outra vez sempre reféns de um vírus que vem da China chamado tecnologia, que é muitas vezes um vírus e não propriamente um produto. E então o maior sentimento foi o sentimento de revolta que nós tivemos, em que achávamos que o Covid veio da China e depois nós ainda havemos de comprar soluções para combater o Covid à China, que é como está a acontecer com as máscaras, com esses equipamentos todos. E então essa mesma revolta, mais do que tudo foi uma revolta, mas seja lá por que for, se nós criarmos alguma coisa que seja positiva, seja ela motivada por uma atitude angelical ou por uma revolta, neste caso foi uma revolta, que seja, desde que saia algo positivo. E então criámos um produto que acaba por ser uma câmara de desinfecção pessoal, que entretanto começaram a aparecer algumas na China, não com os mesmos critérios, não com o mesmo refinamento em termos de trabalho final, mas que acabou por ser trazer para cima da mesa todo o nosso know-how em termos de desenvolvimento de hardware, em termos de desenvolvimento de produtos mecânicos, desenho mecânico, desenho de peças plásticas, desenho de software e desenho de produtos em si. Trazemos para cá para fora um produto que mais tarde ou mais cedo consiga ser colocado, espero eu, dentro de 2 meses, consiga ser colocado à porta de um lar de terceira idade, de forma que as pessoas consigam entrar e garantidamente, exceto que o possam trazer internamente, garantidamente que o que está do lado de fora venha completamente limpo e não serem, digamos que, um potencial infector àquilo que está à parte de dentro da instituição. Portanto, essa foi uma das soluções. Depois ainda apareceram outras soluções que teve a ver um bocado com a análise que nós fomos fazendo ao comportamento dos médicos, dos dentistas, neste tempo não de confinamento, mas de trabalho em confinamento, porque muitas destas áreas continuaram a trabalhar. Eu recordo-me que numa altura em que estava num dentista e o meu dentista estava vestido como um Teletubby, que era assim que eu lhe dizia, e o senhor estava, coitado, completamente transpirado dentro daquele saco. Ele estava vestido dentro de um saco. E então toda a transpiração do corpo lhe parava os óculos. Ele ficava todo embaciado e não conseguia ver nada. E ele de boca aberta, não é? E eu estava assim, eu ia arranjar uma solução para isto. E então nós arranjámos uma solução também para esse problema, para a parte do embaciamento das lentes de foco que eles utilizam, das máscaras fechadas que eles utilizam. E de alguma forma, embora não seja um combate ao Covid, é um combate àquilo que o Covid combate, que é o combate à contravisão, neste caso. E outras coisas mais que nós também criámos dentro desta pandemia ou desta revolta contra a pandemia. Pois, a domótica diria, algo que muita gente tem ainda pouca noção do que é. Por isso fala-se às vezes de um conjunto de coisas que na verdade não são domótica, são gadgets, mas que as pessoas associam muito àquilo que é domótica. E eu gostava de fazer aqui um desafio, que é um desafio de alguém que trabalha há muitos anos na área da domótica, que é tentar-me definir domótica assim numa frase. Ora bem, numa frase, vai ter que ser uma frase bastante bem... Uma frase, pode ser uma frase comprida. Dar aí mais algum tempo para conseguir compactar isto numa frase. Ora bem, assim num conjunto de 2 pontos. Em 2020, vejam bem o que eu levo as coisas, ou pelo menos no século XXI, em que nós conduzimos carros que os nossos automóveis têm todos o mesmo toque, o mesmo tato, o mesmo sentido. Naquele sítio onde nós controlamos a temperatura, onde subimos o volume, descemos uma janela, mexemos no volante, ou seja, em que nós notamos que o automóvel é feito, seria talvez por uma pessoa só, se nós olharmos para o automóvel e olhamos para tudo que está à volta, em termos ergonómicos, em termos funcionais, acaba por ser, parece-me,
trabalho final de uma pessoa só, ou pelo menos de uma equipe bastante unida. Dentro de uma mesma época, onde os automóveis são assim, onde nós, quando temos capacidade económica, já não compramos automóveis que não tenham bancos refrescados, janelas elétricas, vidros elétricos, desembaciáveis automaticamente, climatizações com renovação de ar, sei lá, sensores de chuva que ligam os nossos limpa-brisas, mas também adaptam o nosso ABS para trabalhar em chuva. Ou seja, em tempos destes, é bastante idiota, que é exatamente esta maneira que eu coloco a coisa, quando compramos uma casa e vamos avaliar a qualidade da casa a bater na parede a ver se é firme. Okay? Ou seja, não faz sentido o nosso cliente comprar um carro e ser cuidadoso, ou comprar um telefone e ser cuidadoso com a tecnologia que ele tem, perguntar se o carro tem hotspot, perguntar se o carro tem um som, e depois vai comprar a casa com critérios absolutamente nenhuns, que acaba por ser assim. Muitas vezes, olha, só se calhar básicos, não é? Básicos, mesmo bastante básicos. Portanto, eu defini a domótica como a tal frase, que conforme eu fui respondendo, também estava de alguma forma aqui a criar a frase. Eu defini a domótica como uma obrigação tecnológica de critérios de adequação aos dias de hoje, uma obrigação até ecológica, ok? E se calhar até mesmo estou a ver se encontro aqui a palavra mais certa, uma adequação a todo o resto. Ou seja, se o meu telefone é altamente tecnológico, se o meu carro é altamente tecnológico, não faz sentido eu viver numa caverna só porque tem uma tampa em cima e um buraco à frente para eu sair. Não faz. Era um bocado por aí, portanto. Olharmos para a tecnologia que nos rodeia e perceber que a casa, que é o maior investimento que as nossas famílias têm, deveria ter pelo menos mais tecnologia, só porque é mais cara do que tem as outras coisinhas banais com que nós convivemos a trocar com frequência, que é os automóveis e os telefones. É um bocado por aquilo que eu definia. Luís, e a sua própria habitação é recheada de domótica? Já vou na terceira casa com mordomos. Claro que sim. Claro que sim. Por uma questão de... Aliás, nós quando desenvolvemos a domótica, eu já não sou a pessoa que desenvolve nenhuma das peças mordomos, infelizmente, mas por uma questão, não é por uma questão de gosto, é por uma questão de imposição, de crítica. Aliás, eu relaciono-me bastante mal quando me dou conta que estou numa casa que não tem absolutamente nenhuma inteligência. Fico assim um bocado perdido, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Pela razão que disse ainda há pouco, não é? É que eu depois olho para o dono da casa, ele tem um carro bastante elaborado e assim, e como é que ele sai dali e entra aqui nisto? Como é que ele fica? Mas, Luís, também não se corre o risco de... Isso acontece claramente nos carros e nos telefones, de muitas vezes as pessoas comprarem coisas para as quais não têm aptidões, ou diria, não conseguem retirar proveitos das tecnologias. Ora bem... Ou chamada tecnologia em excesso, tendo em conta o tipo de cliente que é. Eu não consigo... Eu já acreditei nisso. Eu já acreditei quando eu há 12 anos, 15 anos atrás comprava um telefone extremamente tecnológico, fazia coisas tipo mandar fax que eu nunca mandei, mandar imprimir a partir deles que eu nunca imprimi. Quando eu nesses tempos tinha essas coisas, realmente a gente ficava a olhar para aquilo e dizia assim, bom, isto só interessa que tenha bateria, que receba e faça chamadas, e ponto final. E às vezes lá mandamos uma mensagem por outra. Agora, há que perceber que nós crescemos com a tecnologia. Há que perceber que nós hoje, quando temos um automóvel que sabemos que faz massagens, quando vamos a conduzir, ativamos-la. Que temos um sistema de áudio bastante acima da média, nós até pomos o som um bocadinho mais alto. Isso, indiscutivelmente, esse rácio entre a tecnologia que temos e a tecnologia que achamos que precisamos, que antigamente era assim, hoje em dia as coisas são bastante próximas. Nós hoje olhamos para o nosso telefone e já o achamos lento, e ele não é lento, mas já o achamos lento, já achamos que o ecrã podia ser um bocadinho melhor, podia ter mais contraste, a maldita bateria podia durar mais 5 horas, ou seja,
nós crescemos bastante para acompanhar a tecnologia que nos está disponível. Portanto, não concordo que na domótica aconteça isso. Agora, que há muita coisa que se calhar os filmes dos anos 70 trouxeram à domótica, que ainda hoje não saiu da cabeça das pessoas, porque a domótica não está devidamente explicada, nomeadamente quando às vezes nos dizem: olha, então eu vou bater as palmas para ligar a luz, isso também faz a vossa domótica? E a gente fica assim: o senhor quer bater as palmas, acordar a sua esposa e depois é que liga a luz? Ou quer acordá-la primeiro, depois é que bate palmas, depois é que liga a luz? Ai, não faz. Ou seja, essa quantidade enorme de coisas que a domótica nunca fará ou nunca fará sentido que faça, há que ter um bocado... Há que ver que são essas as coisas que se calhar ainda podem causar a domótica como uma portadora de tecnologias não utilizáveis. Haverá certamente essas coisas. Sim, eu fazia esta pergunta porque obviamente o Luís saberá melhor do que eu, porque faz parte do setor e está há muitos anos no setor, mas quando nós pegamos e obviamente eu concordo consigo, que obviamente nós crescemos nos últimos anos com a tecnologia e eu vejo por mim o que faço hoje com o telemóvel não é exatamente o mesmo que fazia há 10 anos atrás, isso concordamos perfeitamente. Mas também é verdade que se calhar entre eu e o meu filho, ele se calhar tira mais partido da tecnologia do próprio telemóvel que eu, ok? Pronto, se calhar não, para algumas coisas. Eu diria mais porque o Luís se calhar vê isso como uma domótica numa perspectiva de uma democratização e de uma necessidade básica enquanto pessoa que tem uma casa, ok? E se calhar a maioria das pessoas não o vê. As pessoas olham para a domótica como alguém que, ok, tem capacidade económica para comprar e por isso tem que ser alguém que tenha muita capacidade económica para poder efetivamente encontrar aquilo que o Luís fala mais numa perspectiva democrática, isto é, democrática, quando digo democrática não é geral, mas que deveria ser quase uma reivindicação básica de quem compra uma casa. E eu percebo essa sua perspectiva em termos, diria, da generalização da utilização da domótica enquanto uma coisa normal, como nós vemos nos nossos carros e nos nossos telemóveis. Certo? Eu percebo isso. Mas eu aquilo que vou vendo é que ainda não é assim. Quer dizer, esse pode ser o objetivo, mas ainda não é assim por diversos fatores. Se calhar o Luís saberá muito melhor do que eu não vou sequer entrar por aí, porque não sou do setor e eu não percebo. Eu diria, enquanto espectador, sou aquilo que sou, sinto que há um conjunto de pessoas com uma idade onde estão, diria, em termos de vida, mais confortáveis e por isso lhes permite fazer aquilo que se calhar o Luís gostava que fosse feito ao contrário, que era o próprio construtor é que devia ter esse cuidado de, se calhar, de uma forma mais generalizada, de incluir isso dentro daquilo que é a sua diferenciação em relação ao prédio ao lado, porque se calhar não devia ser a parede ser mais sólida, se calhar a tecnologia devia ser um fator, e acredito que no futuro próximo isso vai ser um fator diferenciador. Mas por isso é preciso também que os próprios promotores imobiliários também acreditem nisso como fator diferenciador. Haverá quem tenha isso, mas a maioria não me parece que ainda esteja aí. E por isso, eu quando faço essa pergunta é mais na questão de que aquelas pessoas com uma determinada idade que nós assumimos que têm mais posses são aquelas que provavelmente em alguns casos têm mais dificuldade de gerir e de trabalhar com a tecnologia. Mas por esta razão que eu fiz a questão. Ora bem, eu não sei se foi propriamente uma pergunta, mas pelo menos passou por um dos pontos que eu acho que acaba por ser um dos problemas que nós temos no facto da casa não ter a domótica. E eu faço uma comparação bastante frequente. Aliás, eu acho que é assim que se cresce nos negócios. Nós olhamos para os negócios que têm sucesso. Não há nenhum negócio que tenha tanto sucesso como aquele negócio que se multiplicou e se multiplicou. Eu até costumo dizer com frequência que quem quiser abrir um restaurante de qualidade, não, um restaurante de sucesso, não é de qualidade, em vez de ir aprender com o restaurante de um amigo meu, que eu considero dos melhores restaurantes, se calhar, que há aqui na zona, não, acho que deve ir aprender com o McDonald's, pelo menos esse senhor já tem 100 e tal mil restaurantes. Ou seja,
não quer dizer que haja ali qualidade, não é esse que está aqui em causa. Esse é um negócio ou não um sucesso. Mas o sucesso do negócio domótico tem muito a ver com a falta de olhar, ou pelo menos a falta de observação por parte dos elementos que compõem a casa. Aquelas pessoas que fazem a casa, eles não olham para os outros negócios, e isso acaba por ser uma razão pela qual o negócio não cresce. Eu acho que um negócio que cresce é, por exemplo, o negócio do automóvel. Os automóveis, se vocês repararem, constantemente estão a fabricar coisas, a meterem pormenores, às vezes pormenores minúsculos. Reparem, por exemplo, que em alguns por 2005 a Audi meteu uns LEDs nos faróizinhos. Que os LEDs foram tão giros, que as pessoas iam trocar um Audi que tinham há meia dúzia de semanas ou há meia dúzia de meses por um Audi dos novos porque a Audi não lhe vendia os LEDs. Ou seja, o carro era o mesmo, era tudo igual. A única diferença é que ele tinha os LEDs. Imagino que isto implicava. Estamos a falar de uma coisa que custa metade de uma casa. E as pessoas trocavam aquela coisa que custa metade de uma casa por causa de um pormenorzinho que custava para aí 10 euros para o carro. Ou seja, é isto que falta às casas. Falta muito à casa haver pormenorzinhos que faz com que o dono de uma casa olhe para a casa nova e diga: eu quero aquilo. Isto não existe nas casas. E não existe porquê? Porque o construtor, à partida, é por norma, infelizmente, é um não formado. Não é como o construtor do automóvel, que à partida é o engenheiro. Okay? Porque os formados que existem, as pessoas com formação académica dentro do produto casa, à partida, eles existem. Existem os arquitetos, existem os engenheiros civis, mas eles não conversam. Enquanto que os elementos formados que estão dentro de uma fábrica automóvel, uma Ford, uma Porsche, uma seja o que for, eles são obrigados a conversar. Eles são obrigados a sentarem-se na mesma mesa para definirem o que é que vai ser o carro. E jamais um instalador de alarmes conversa com o senhor do botão. Aliás, eles fazem o furo e furam o tubo do canalizador, também não coloca o outro. Ou seja, estou a falar de uma quantidade enorme de gente que quase que se detesta e deviam estar juntos a fazer uma coisa top. Eu costumo dizer que há mais tecnologia no farol de um carro barato, muito mais tecnologia no farol de um carro barato, que numa casa de €500 mil. E nós chegamos a uma casa de €500 mil e encontramos botões de ligar a climatização com um aspecto estético completamente diferente dos botões de ligar as luzes. Eu sei que os senhores que fabricam os interruptores das luzes não são os mesmos que fabricam as outras coisas, mas bolas, então está tudo errado. Se é o que acontece, nós estamos a falar de casas de €500 mil. São poucos os carros que custam isso. E se nós olharmos para um Clio que custa €15 mil, traz tudo com o mesmo tom e o mesmo toque. Ou seja, essa é uma das razões. Ou seja, não existe propriamente conhecimento dentro da casa. As casas continuam a ser feitas da mesma maneira e não há um fundamento de conhecimento a fazer as coisas. Toda a gente continua a fazer as coisas da mesma maneira. Vocês reparem, por exemplo, que os botões das janelas, aqueles botõezinhos para abrir as janelas, são colocados nas casas perto das janelas. Nunca notaram que o botão faz falta ao pé da cama ou ao pé da porta. Eu até costumo dizer, o louco que puser um botão ao pé de uma janela devia pôr o botão de acender a luz ao pé da lâmpada. Porque é exatamente a mesma filosofia. Custou 50 anos a pegar o perto da lâmpada e trazê-lo até à porta. Custou 50 anos. Eles primeiro desenroscavam a lâmpada, depois tinham um fiozinho no bocal. Demorou 50 anos. A janela vai demorar outros tantos a sair o botão dali e ir até à porta. Por exemplo, vocês reparem que as casas têm os botões de ligar as luzes, muitas das vezes, na cama, junto à parede. E tem que ser um contorcionista para lá chegar. Ninguém lá chega. E não conseguem observar que um telefone pousado em cima de uma mesinha de cabeceira toca-se naturalmente. Ou seja, se calhar, em vez de ter os botões na parede, se eu estivesse em cima da mesinha de cabeceira, eu estou a falar de uma coisa que tecnicamente traz zero, não custa nada. É só uma questão ergonómica. Mas isso implicava que o carpinteiro falasse com o construtor. E o eletricista também falasse com o construtor. E eles odeiam-se. Okay? O outro problema que traz também à domótica, uma grande dificuldade, é o preço. O José falou uma coisa muito interessante, que é o preço. Tem que se ter uma capacidade... Não tem. O problema foi que as marcas que andaram a vender domótica nos últimos 20 anos, à exceção da Mordomos e outras marcas como nós, certamente haverá outras marcas que têm a mesma filosofia que nós, eles achavam que este senhor vem de Mercedes, há que lhe vender uma domótica, este senhor vem de Fiat, não lhe vamos vender nada, que ele não tem dinheiro para isto. Não pode acontecer. Qualquer casa tem que ter domótica, seja ela uma casa de 50 mil euros em Madeira, que é mesmo
um start of the line, ou coisa mais top possa haver, todas elas, porque se vocês virem, qualquer telefone Zeco de 50 euros vai à internet como qualquer topo de gama. Qualquer carreco, se é que se pode dizer assim, de 9 ou 10 mil euros, tem vidros elétricos e tem sensores de tudo e um carro topo de gama também tem. Portanto, nós se olharmos para estes dois negócios, que são os telemóveis e os carros, deveríamos ter um espelho exato daquilo que se passa nas estradas, mas não porque houve aqui muita falta de conhecimento, muito oportunismo de várias marcas. Aliás, nós muitas das vezes não vendemos domótica ao cliente X, Y e Z porque ele pensa que o produto também é caro como os outros. Ou, não, aquilo tem que ser muito rico para ter uma coisa daquelas. Não tem, de forma alguma. Não tem mesmo. E Luís, com esta fase que nós ultrapassamos e continuamos a ultrapassar, uma fase de confinamento, acha que a mentalidade dos clientes e possíveis clientes vai mudar? Por exemplo, o facto das pessoas terem ficado em casa durante muito tempo, perceberam-se que, afinal, a casa deveria ter outros sistemas de forma a conseguir ajudar na forma de vida e ter uma qualidade de vida melhor do que as pessoas tinham? Valentina, eu espero que sim. Mas o que eu espero não será certamente aquilo que acontecerá. Há que perceber outra coisa. Eu espero que sim e eu sinto que sim. De alguma forma também sinto que nós começamos a dar valor a outras coisas. Nós todos começamos a dar valor a outras questões. Começamos a dar valor ao bem-estar, o quanto é que aquelas tábuas que estão da parte de baixo do nosso sofá nos entram pelas costas, a aficionar-se ao sofá. Começámos a dar valor à qualidade da televisão, à internet, nós começámos a dar valor a isso tudo. Eu acho que o facto da casa ser mais ou menos automática é uma coisa que é implícita, como é óbvio. Agora, a questão é que a casa, para crescer em termos de domótica, ela devia ter nascido assim, não é? Quando nós vemos, por exemplo, um mau automóvel e alguém pensa agarrar nesse mau automóvel e fazer dele um bom automóvel, vale mais estar quieto, ou mais se calhar deitar abaixo e fazer uma casa nova. É um bocado o que acontece. Portanto, há que perceber que se a casa tivesse que ser bem feita, teria que ter sido feita logo no princípio. Claro que há aqui algumas alternativas que se podem fazer, não é propriamente a mesma coisa do que fazê-la bem. Agora, há que perceber é que todas estas pessoas que estiveram em casa, quando nós estivemos em casa este tempo todo, foi uma altura de reflexão, foi uma altura de nós apreciamos mais a nossa casa, ou fartámos-nos dela, não sei, em alguns casos também terá sido, e eu espero que tenha servido bastante para isso. Nós fizemos algum trabalho nesse sentido. E nós percebemos que, possivelmente, a quantidade colossal de gente que nós conseguimos angariar para formações e interessados, se calhar porque tinham mais tempo disponível, ou se calhar porque ficaram mais atentos ao que não os rodeava. Mas concordo consigo, isto poderá ter ajudado, sem dúvida. Luís, enquanto eu imagino que tenha estado em casa há algum tempo, não sei se esteve muito, se esteve pouco, se continua a ir à empresa. Continua a ir à empresa, sim, sempre. Todos os dias. Nós não paramos, posso lhe dizer que nós não paramos absolutamente de dia nenhum, porque não tínhamos clientes, simplesmente. Não tínhamos nem necessidade, obviamente, de mudarmos a estratégia, mudámos a forma como atendemos o carteiro, mudámos a forma como atendíamos as transportadoras, mas não houve nenhum dia mesmo que nós tivéssemos parado, não vindo trabalhar, não houve mesmo isso de forma alguma. Ainda bem. Por isso não houve tempo para repor coisas antigas que estavam por fazer em casa, porque não tendo estar ficado em casa, não teve essa oportunidade de fazer algumas tarefas que, entretanto, estavam pendentes há muito tempo, não é? Há que ver uma coisa, os fins de semana que até ali eram fins de semana de sair, passaram a ser fins de semana de ficar, não é? A minha esposa que normalmente ia trabalhar, começou a ficar em casa, houve muita coisa que mudou, não é? As crianças ficarem em casa a olhar para a telescola, para a escola na internet, e são coisas que mudam e que nos tocam, sinceramente. Eu tive a sorte conforme lhes disse, tive a sorte de poder vir trabalhar, mas de alguma forma, e sinto-me bastante sortudo nesse aspecto, de poder ter vindo trabalhar, comparado com montes de pessoas que nós todos conhecemos, que tiveram mesmo ficar em casa e que viram as suas empresas
a terem que pagar créditos financeiros na mesma, a pagar segurança social, a pagar essas coisas todas, e não poderem gerar a riqueza e a liquidez necessária para o fazer, nós não tivemos que o fazer, felizmente. Até porque há que perceber uma coisa. As empresas que não pararam nestes dias são as empresas que vão suportar as que pararam nestes dias. Mais tarde ou mais cedo, os cofres do Estado vão ter que chegar ao vermelho, se é que já não chegaram ao vermelho, não sei. Mas são as empresas que estão ativas que têm que suportar as empresas que não estão ativas. As pessoas que não têm salários, ou as pessoas que estão a receber esses apoios, são as empresas que estão ativas que vão ter que suportar, como é óbvio. E se tivermos sem nós a fazê-lo, cá estamos nós para fazê-lo, como é óbvio. Forçadamente, mas cá estamos nós para fazer. E Luís, o que é que acha que será a principal mudança no setor da domótica depois desta situação? Ora bem, eu não acredito que haja assim propriamente uma grande mudança. Há uma coisa que eu acredito que talvez aconteça, porque as pessoas, ao terem ficado mais em casa, possivelmente nós fizemos um pouco esse trabalho e por isso é que eu estou a dizer isto. E nós estamos constantemente a fazer surveys, a fazer telefonemas, a fazer digamos que há alguma inventariação do que é a realidade, um pouco como vocês também fazem, né? Se bem que outras tópicas. E uma das coisas que nós percebemos é que as pessoas gostavam de ter uma casa diferente, sentem mesmo que gostavam de ter uma casa diferente. E a forma de nós fazermos isso é tentarmos criar algo que permita que as pessoas tenham uma casa diferente, mas sem ter que fazer uma casa nova, não é? Porque às vezes não é só o querer, é o poder e é o ser possível, não é? É um facto de ser possível ou não ser possível. E nós parámos um bocado a olhar para isso, e uma das coisas que nós nunca fizemos até aqui foi soluções sem fios, soluções de tecnologia que nós chamamos de tecnologia de muito pouca duração, porque assim são as soluções sem fios. Aliás, como os nossos telefones duram já poucos anos que são soluções sem fios, não é? Enquanto que os nossos telefones fixos duram anos e anos e décadas. Então o que nós fizemos foi começarmos a criar soluções com esse cariz, e eu com algum receio digo de pouca durabilidade, quando comparado com uma domótica que se instala hoje e daqui a 20 anos esperamos que não lá esteja. E então começámos a criar mesmo soluções desse género para, de alguma forma, permitir às pessoas que já têm uma casa, que não estão a pensar em trocar de casa, de alguma forma dar-lhe uma inteligência. Se bem que esse tipo de produtos sempre foi dos maiores concorrentes ou os novos concorrentes à domótica. Porque quando começou a aparecer as soluções IoT, cada vez mais se ouve falar as soluções IoT, para mim são dos maiores concorrentes à domótica. As soluções IoT vieram trazer ao mercado a falta de garantia da confiabilidade das coisas. Aliás, as coisas, quando são IoT, quando são internet dependent, significa que no internet não tem. IoT significa internet das coisas, não é? Portanto, se não há internet, não há coisas. E significa que eu hei de querer ligar a minha luz, carregar no botão e não assento que não temos internet ou não temos luz. Um deles, não sei. Isso, de alguma forma, é um novo concorrente da domótica, não é? Porque se nós começamos a ouvir falar de que a internet pode ser um novo problema para as nossas vidas e uma nova forma da nossa casa ter novos problemas, então não quero. Não é? E de alguma forma metemos-nos nesse negócio ou metemos-nos nesse tipo de produto mantendo as coisas fora da internet, ok? Sendo a internet das coisas, mas independente da internet, ok? Se não é dependente de problemas, como é óbvio. Luís, nós passamos uma fase nos últimos tempos em que o Estado nos obrigou a que a gente andasse separados, que andássemos à distância uns dos outros. Entretanto, foi libertando essa situação, mas ainda que esse libertar seja ainda bastante residual. Acha que isso vai permitir mudar hábitos dos portugueses ou mal a gente possa, vamos andar aí outra vez aos abraços e aos beijos todos, uns com os outros? Ora bem, mal a gente possa, vamos andar aos beijos e aos abraços. Isso indiscutível vai acontecer e nós somos de uma raça, a nossa raça latina, eu acho que não deixa de ser uma raça
anda muito em voga as raças, mas há uma raça que nós temos bastante mais vincada, que é o facto de termos uma raça latina. E por isso é que os italianos passaram um mau bocado, nós é que tivemos a sorte de levar com aquilo em segunda mão. Já estamos aqui na pontinha, não é? Sim, e também é uma das boas razões, não é? O facto de nós termos visto aquilo acontecer lá assim, ficámos todos cheios de medo e foi um bom problema termos medo. Agora que, assim que as coisas abrirem, aliás, hoje foi o primeiro dia da abertura dos shoppings, eu prevejo mesmo que vai acontecer aqui um grande retrocesso à nossa estabilidade em termos de saúde. Vai acontecer certamente. E muitas das vezes por causa disso, aliás, nós com facilidade chegamos ao pé dos novos desconhecidos e ainda vamos a esticar a mão daquela... Mas também se aprendeu muito, José, também se aprendeu muito com esta pandemia, em que finalmente, agora já não temos o senhor do restaurante que vai com o nosso prato na mão e vai falar com outro colega e provavelmente vai deixar cair coisas, e agora já anda de máscara. Eu gostava bastante que se resolvessem todos estes problemas da pandemia, mas que herdássemos desta pandemia muita da higiene que nunca houve. Acho que deve haver aqui muita... O facto de nós passarmos um multibanco em que eu há mais de uma década que andava a carregar usava uma palheta da guitarra que andava a carregar nos botões do multibanco e andava sempre com uma palheta no bolso. Aliás, estava a falar com você que estava com uma palheta aqui, ou então tocava com as esquinas do multibanco de outro multibanco na máquina, que era para não mexer no sítio onde o outro tinha mexeu antes. Aquela ideia de que nós entramos numa casa de banho e se nós começarmos a pensar, a senhora da limpeza nunca fechou a porta para limpar a casa de banho, logo nunca olhou para o puxador da porta, que se calhar toda a gente mexeu e ela não o limpou. O botão do autocolismo, que é uma coisa que acho que ninguém se vai lembrar de limpar aquilo, porque há que limpar a sanitas do chão e não sei o quê. Ou seja, eu acho que se aprendeu imenso. E se nós conseguimos ser inteligentes, nós, quem está à nossa volta toda, para herdar desta pandemia bons hábitos que faltavam aqui, porque havia muita sensibilidade, muita falta de cuidado, é bom. Agora que nós vamos entrar aqui num desplante de facilitismos, vamos, seguramente. Somos portugueses. E Luís, o que é que tinha mais saudades, não sei se já fez ou não, mas é que lhe deu mais saudades durante este tempo todo? Não sei se já teve a oportunidade de fazer o que tinha mais saudades ou não. Ora bem, eu não sou propriamente de esplanadas, mas houve um dia em que eu ia conduzir para casa, lá está, vinha da empresa, houve um dia em que, não sei se terá sido uma data qualquer em que se abriram as esplanadas, e reparo que havia dois senhores a beber uma cerveja numa esplanada. Não é um hábito meu, conforme disse, não sou muito propriamente de ir a um sítio desses, vou assim, com uma pouquíssima frequência, e aos fins de semana, e então reparo que um dia eram 6 da tarde, há coisa de se calhar um mês, por aí, e reparo que vejo gente numa esplanada e achei aquilo, eu estava num semáforo, fiquei assim a olhar, e gostei de ver, foi uma coisa, fiquei mesmo, acho que foi das coisas que mais gostei nestes tempos, foi de ver gente numa esplanada, ou seja, senti mesmo que isto está a voltar ao normal, fazia-me falta ver alguém numa esplanada. Acho que é a única pessoa que vai responder isto. Você mesmo, eu foi exatamente aquilo que mais gostei deste após pandemia. Sem dúvida nenhuma, foi esse momento. Luís, para finalizarmos, que mensagem é que quer deixar a todos aqueles que nos estão a ouvir? Ora bem, vou desprofissionalizar a minha mensagem, que eu acho que me fica bem. Mais do que tudo, acho que devíamos herdar desta pandemia tudo que há de bom para aprender nela. Tudo que há de bom. Acho que é mesmo a mensagem. Aprendam tudo que há de bom nesta pandemia. Não só a origem, atenção, a origem da pandemia, a forma de nos livrarmos dela e a forma de convivermos com outras pessoas, onde eu incluo aproveitarmos os bons momentos, que a gente às vezes não dá valor até nos aparecer uma pandemia.
Luís, muito obrigada. Muito obrigado. Eu confesso que ouvir as suas palavras me trouxe um conjunto de entrevistas que nós fomos fazendo ao longo destes tempos, numa fase ainda de confinamento total, até esta fase em que nós já estamos mais desconfinados, mas que curiosamente me trouxeram um conjunto de conhecimentos, nomeadamente na área da domótica, que eu sinto que falta muito ao consumidor, principalmente ao consumidor final, e provavelmente também a tudo que está no meio, quando falo disso, aos técnicos, aos promotores imobiliários, às próprias imobiliárias. Por isso, existe aqui um leque muito grande. Às escolas, sim. Eu diria que há aqui um trabalho que eu já o disse a outro colega, que é um trabalho árduo que vocês têm de desmistificar tudo isto e de fazer que as pessoas percebam as vantagens que têm, quer a nível económico, quer a nível de conforto, quer a nível de um conjunto de coisas. E tem sido bastante gratificante, e isto tem sido uma das aprendizagens que, no meu caso, surgiram fruto da pandemia e fruto, obviamente, se calhar, de uma necessidade, de uma proximidade maior com um conjunto de pessoas responsáveis das empresas, e que a forma como o assunto foi tratado realmente me deu aqui um conhecimento e um interesse ainda maior do que aquilo que eu já tinha, e eu, obviamente, estando com a Valentina enquanto responsáveis de Smart Home Show, já por nós temos algum interesse, mas obviamente não somos profissionais do setor e, como me dizia, somos generalistas, percebemos organizar eventos, mas claramente sinto que há muita desinformação, há muita falta de informação, e há às vezes alguma dificuldade, imagino eu, de chegar a quem de direito para que se consiga explicar efetivamente essas vantagens. Mas pronto, foi uma das outra face da moeda relativamente à pandemia que eu pessoalmente tive, e que entronca naquilo que o Luís estava a dizer, de nós também, em parte, percebermos. Também outra coisa importante é percebermos quem nos rodeia e percebermos as pessoas, a capacidade e a qualidade das pessoas que nos rodeiam em momentos difíceis. Claro. Isso também é uma... A pandemia também nos trouxe isso. Também nos trouxe essa capacidade de nós percebermos efetivamente, nestes momentos mais difíceis, a qualidade das pessoas. Luís, agradeço a sua disponibilidade. Aproveitar que ainda estarmos no ar para fazer-lhes um convite pessoal mesmo a vir conhecer a Mordomos, a Serra da Estrela, a nossa gastronomia, que é espetacular e acho presenteada com a melhor domótica do mundo, sem dúvida, que vai ser muito interessante para vocês. Se quiserem vir cá, fica mesmo no ar o convite, disponham dos nossos contactos, está bem? Muito bem. Eu por razões pessoais, desloco-me à beira interior com alguma frequência, então, e por isso poderá ser possível efetivamente isso. E eu faço-lhe o desafio, e obviamente também lhe faço o desafio, de obviamente em setembro, podermos encontrar no Imóvel Invest Smart Home Show. Esperemos que a Mordomos possa fazer parte do projeto, e obviamente teremos oportunidade para conversar mais à frente sobre isso. E agradeço a sua disponibilidade e a entrevista, que foi muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Valentina. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.